Então, desde o início, boa noite novamente. Nós vamos conversar sobre a lei humana e a lei divina. Evidentemente, o foco maior será dirigido na parte de questões envolvendo a lei divina, né? A lei humana, obviamente eu vou fazer assim, mais um en passant, né? Mesmo porque seria muito difícil abordar os aspectos legais, né? Num curto espaço de tempo, né? Uma faculdade de Direito são 5 anos, né? Para a gente poder estudar aprofundadamente sobre leis, né? E só a introdução ao direito é uma matéria que nas faculdades ela demora 1 ano, né? Tem uma duração de 1 ano, né? Então não há menor condições da gente fazê-lo em 15, 20 minutos, né? Então eu vou dar só como disse, só dar um en passant e nós vamos realmente mais nos focar na questão da parte da lei divina, tá? Então veja bem, a interação entre a lei humana e a lei divina, ela pode ser muito complexa, né? E até em muitos casos ela chega a ser até conflituosa, né? Então existem situações nas quais as leis humanas elas podem entrar em desacordo com os princípios definidos nas leis divinas, né? Por exemplo, algumas sociedades, né, têm leis que permitem, por exemplo, o aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E isso choca às vezes com alguma vou dizer imposição, mas alguma situação, alguma colocação que a parte religiosa se opõe, né? Bom, por outro lado, a lei humana, ela pode ser influenciada por valores, né? Aliás, ela é muito influenciada por valores, né? E alguns podem ter alguns regimes, raízes de ensinamentos religiosos, né? Então, muitas legislações que fundamentam as legislações modernas, né, como, por exemplo, a proibição de assassinato, o aborto, ela traz um paralelo nas leis divinas, né? Então, assim, a moralidade religiosa, ela pode servir como base para a construção de leis que promovam a justiça e a equidade, né? E aí, há que se buscar um equilíbrio, né? Então, a reflexão sobre a lei humana e a lei divina, ela nos convida a buscar um equilíbrio entre as normas sociais e os valores espirituais. Em um mundo cada vez mais pluralista, né, onde diferentes crenças e valores coexistem, é essencial promover esse diálogo e essa compreensão. Então, a busca pela justiça, ela não deve ser apenas uma questão de seguir regras, mas também considerar o impacto das nossas ações sobre os outros e sobre a sociedade como um todo. Além disso, a educação, ela desempenha um papel crucial nesse processo, né? Então, ao ensinar sobre ética, moralidade e a importância do respeito às diferenças, né, então podemos cultivar uma sociedade mais justa e harmoniosa. A reflexão crítica sobre as leis que regem nossas vidas, tanto humanas quanto divinas, é fundamental para a busca por um equilíbrio. Então, assim, bem singelamente, tá? Nós poderíamos definir, então, que lei é um conjunto de normas ou regras que devem ser seguidas, né?
existe a lei divina ou natural, que é a lei de Deus, e a lei humana, que é criada pelos homens. Bom, um resumo das leis humanas e com os códigos. Claro, esse resumo aqui, ele é um resumo do resumo do resumo do resumo. Tá? Então, aparecem primeiras sociedades primitivas, né? Então, as primeiras formas de lei eram baseadas em costumes e tradições orais, que regulavam a convivência e as relações sociais em comunidades pequenas. Depois, evoluiu para os códigos antigos, né? Então, com o surgimento de civilizações mais complexas, como, por exemplo, a Mesopotâmia, surgiram os primeiros códigos escritos. O mais conhecido, o mais antigo que se tem conhecimento, né, é o Código de Hammurabi. Ele foi escrito aproximadamente em 1754 a.C. E é um dos mais conhecidos, estabelecendo leis e punições claras. Depois evoluiu para a época do Império Romano, né? Então, a partir do século VI a.C., o direito romano começou a se desenvolver, influenciando profundamente a legislação ocidental. O corpus iuris civilis, tá? Isso é uma expressão em latim, quer dizer, o corpo do direito civil, compilado no século VI d.C., sistematizou as leis romanas. Veja, um parênteses, muitos países têm como sua base a legislação com base no direito romano. Tá? Depois, o direito canônico. Com o crescimento do cristianismo, o direito canônico surgiu, regulando a vida religiosa e moral dos fiéis e influenciando as leis civis em várias regiões. Outro parênteses vamos fazer aqui. Todo mundo sabe, principalmente lá pelo século XV aproximadamente, né? A igreja ela detinha um poder fortíssimo, né? Tinha bispo que mandava mais que o próprio rei, né? Então a influência era grande e o poder era muito grande, né? Então, com o direito canônico, ela escreveu várias, vamos dizer assim, várias regras, né? Várias condutas que tinham que ser respeitadas, né? E infelizmente foi um período muito triste da humanidade, quando teve a igreja cristã, ela promoveu aqueles verdadeiros absurdos, né, de simplesmente achava, né, olha, você é um bruxo e acabou, e ia para a fogueira, né? Então foi muito triste esse período. Era o poder muito forte que tinha a igreja naquela época. A Idade Média. Durante a Idade Média, as leis começaram a ser codificadas em muitos reinos europeus, com a combinação de tradições locais e influências religiosas. Aí começou, vamos dizer assim, a haver um movimento, né? E esse movimento estourou principalmente com o Iluminismo, né? Então, no século XVIII, o Iluminismo trouxe novas ideias sobre direitos naturais e a função do governo, levando à elaboração de constituições e códigos legais mais justos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Acredito que vocês devem saber o movimento iluminismo que estourou na França, né? A França foi o berço desse movimento e aí abriu realmente, principalmente com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, teve a famosa queda de Bastilha, né? Então aí as leis começaram a ser mais justas, né? Mais voltadas para os cidadãos, né? Aí já podemos partir já para os códigos modernos, né? Então, no século XIX, surgiram códigos civis e penais em vários países, como o Código Civil francês, 1804, que serviu de modelo para muitas legislações ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? Uma parte do Brasil adotou
inicialmente a parte lá do direito romano, né? E quase que a sua totalidade a partir do direito francês, né? Tá? Mais recentemente, né, no século XX, os direitos humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que estabeleceu normas internacionais que influenciam as legislações nacionais, promovendo a proteção dos direitos fundamentais. Isso aí, em 1948, foi depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Tá? E, finalmente, né, já mais recente, globalização e novos desafios. Então, no século XXI, a evolução da lei humana continua com a globalização, a tecnologia e questões contemporâneas, né? Então, já indo para a parte de direitos digitais, ambiental, né, igualdade de gênero, né? E tudo isso, obviamente, exigindo adaptações nas legislações, né? Então, veja, a lei humana, ela é um conjunto de normas e regulamentos estabelecidos por sociedades para governar o comportamento dos indivíduos, né? Então, essas leis, elas são criadas por instituições, como governos e parlamentos. E são moldadas, né, por fatores de cultura, história, economia e política, né? Então, o objetivo principal da lei humana é garantir a ordem social, proteger os cidadãos e promover o bem-estar coletivo. Outra característica, as leis humanas, elas são dinâmicas, né? Então podem ser alteradas conforme suas necessidades e valores da sociedade, né? Então, por exemplo, questões como direitos civis, igualdade de gênero, proteção ambiental, né, tem levado a mudanças significativas nas legislações, né? Isso ao redor de todo o mundo, né? No entanto, essa flexibilidade também ela pode levar a injustiças. Como? Especialmente quando as leis refletem preconceitos, né, ou interesses de grupos específicos. Você já deve ter ouvido falar, né, os famosos lobbies que existem no Congresso. Aqui no Brasil, né, então tem lá a bancada da bala, a bancada dos evangélicos e outras mais bancadas dos donos de indústrias, né? Então, o que acontece? Essas famosas bancadas, né, elas promovem lobbies, né? Então, quando o Congresso eventualmente vai fazer alguma lei, o risco é justamente acontecer isso, né? Ou seja, vai atender um determinado ramo, um determinado lobby, né? Então, por exemplo, qual é a situação mais que está para ser decidida, né, pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil? A nossa legislação, ela garante a mulher que eventualmente sofre o estupro, se ela engravidar em virtude desse estupro, ela pode fazer o aborto. Assim como se o feto for anencéfalo, né, sem cérebro, também pode fazer o aborto, né? E o último caso, se eventualmente num parto tiver grave risco da mãe durante o parto correr o risco de morte, né, o médico pode optar então entre salvar a criança ou salvar a mãe, ele salvará a mãe. Isso são direitos que estão consagrados na nossa legislação, né? Mas o que está acontecendo? Há um movimento muito forte, inclusive já tem, parece, proposta de emenda constitucional, principalmente pela bancadas
dos evangélicos e de outras correntes que entendem que não pode, né, não pode fazer o aborto, que é contrário ao aborto, para modificar essas leis, né, esse direito que está consagrado, né. E um pouco mais recente aconteceu nos Estados Unidos, né? Acho que foi não sei se foi no primeiro mandato do Trump, onde ele tirou em vários estados, é permitido lá, vários estados lá é permitido fazer o aborto, né? E ele então ele tirou esse direito. Então está lá na mão lá lá não é o Supremo Tribunal Federal, lá tem a Suprema Corte. Isso. Então está na mão da Suprema Corte em cancelar ou não tirar ou não esse direito, né? E isso é uma prova então que nós dissemos aqui, tá? Bom, vamos ver as principais leis divinas ou naturais. Claro que aqui é um condensado também, tá? Então, as leis divinas. Deixa eu subir aqui a tela aqui. Tá. Essas são as cinco principais, tá? Então, primeiro, a lei do amor, né? Essa lei sugere que o amor é a força fundamental que une todas as coisas. Ele enfatiza a importância de amar e respeitar os outros, promovendo a harmonia e a compreensão entre os seres. O amor é visto como um caminho para a evolução espiritual e para a construção de relacionamentos saudáveis. Lei de causa e efeito, também conhecida como lei do karma. Essa lei afirma que toda ação tem uma consequência. Isso significa que nossas escolhas e ações, sejam elas positivas ou negativas, retornam para nós de alguma forma. Essa lei nos encoraja a agir com responsabilidade e a refletir sobre o impacto de nossas ações no mundo ao nosso redor. A lei da liberdade. Esta lei destaca a importância da liberdade individual e do livre-arbítrio, né? Ela nos lembra que cada pessoa tem o direito de fazer suas próprias escolhas e seguir seu próprio caminho. No entanto, essa liberdade vem com responsabilidade de respeitar a liberdade dos outros e as consequências de nossas decisões. Lei da unidade nos ensina que tudo está interconectado. Cada ser humano, animal e elemento da natureza faz parte de um todo maior. Essa compreensão nos convida a agir com empatia e solidariedade, reconhecendo que nossas ações afetam não apenas a nós mesmos, mas a todos ao nosso redor. E por último, a lei da evolução. Essa lei refere-se ao processo contínuo de crescimento e desenvolvimento, tanto em nível pessoal quanto coletivo. A evolução é vista como uma jornada de aprendizado e transformação, onde cada experiência contribui para o nosso aprimoramento e para a evolução da consciência humana. Claro que aí fica subentendido, então, a questão da reencarnação, né? Tá? Bom, então veja, em contraste à lei divina, né? Então ela é frequentemente vista como um conjunto de princípios morais e éticos que transcendem a experiência humana. Então essas leis são geralmente associadas a tradições religiosas e são consideradas universais e imutáveis. Para muitas pessoas, essa lei divina é percebida como uma vontade de Deus, ou de uma força superior, oferecendo um guia moral que orienta as ações e nossas decisões. Tá? Então, as leis divinas são frequentemente expressas em textos sagrados, né? Então, como a Bíblia, o Alcorão, né? E outros textos religiosos. Então, eles abordam questões fundamentais sobre a vida, a moralidade e a relação entre os seres humanos
e o divino. Então, por exemplo, os 10 mandamentos, no cristianismo, e os ensinamentos do profeta Maomé no islamismo. Então, eles forneceram, na ocasião, diretrizes sobre como viver de maneira ética e justa. Então, essas leis, elas oferecem uma perspectiva de como viver de maneira mais consciente, ética e harmoniosa. Então, promovendo o bem-estar individual e coletivo. Bom, a partir dessas duas colocações que nós fizemos, nós podemos apresentar um quadro comparativo. Temos aí, Então, do lado esquerdo, as características da lei humana, Então, criada por instituições, governos e parlamentos, tem como objetivo garantir a ordem social, proteger direitos dos cidadãos e promover o bem-estar coletivo. Obrigado. E são mutáveis e frequentemente escritas em leis esparsas e códigos. Para quem não está muito familiarizado, leis esparsas são essas leis que não estão escritas em código. Então, por exemplo, Lei Maria da Penha, Lei do Registro Público, enfim, são diversas leis que fogem do código. E a lei divina? Então, veja, a lei divina ela é criada por vontade de Deus ou de uma força superior. Ela envolve princípios morais e éticos. Elas são universais, imutáveis e frequentemente escritas em textos sagrados, Bíblia, o Corão, etc. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, assim fica mais fácil. Tá. Então, focando mais, na doutrina espírita, como é que ela se apresenta essa questão das leis, Então veja bem, a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então ela indica o que deve e o que não deve fazer. E ele, o homem, ele só é infeliz quando ele deixa ou se afasta dessa lei. Isso aí está no Livro dos Espíritos, na questão 614. Também afirma que ela é eterna e imutável como o próprio Deus, ou seja, não se modifica. Questão 615 do Livro dos Espíritos. Enquanto a lei humana é imperfeita, é apropriada aos costumes, ao caráter do povo e da localidade, e que se modifica com o tempo. Por exemplo, a questão, vamos dizer aí, da escravidão, por exemplo. Então, em certa época, no Brasil era permitido a escravidão. Foi se evoluindo, até que a escravidão, graças a Deus, acabou sendo abolida. Mas como todas as coisas, veja bem, a lei humana ela também está submetida ao progresso. É um progresso lento, mas está também submetido ao progresso. E só que ela apresenta também um detalhe. Então, quanto mais ela se aproxima da verdadeira justiça, e ela menos se altera, se torna mais estável, e acaba se aproximando cada vez mais da lei divina. Na questão da lei divina, nós podemos assim passar rapidamente, que ela tem as chamadas leis físicas, Então, por exemplo, que estabelece o movimento em relação à matéria, cujo estudo é feito pela ciência.
Então, por exemplo, a lei da gravitação, né? Que é responsável por prender os objetos na superfície da Terra, né? Tem as leis do movimento, né? Foi muito investigada, por exemplo, pelo físico, pelo Newton, né? Então, ele determinou que os objetos orbitam em torno dos outros. E podemos traçar como terceira e última, principal, as leis morais, que é a mais importante, obviamente, né? Então, dizem respeito especialmente ao homem, a si mesmo, né? Ao homem, a si mesmo, e sua relação com Deus, tá? E com os seus semelhantes por reflexo. Vamos lembrar que Jesus, né? Ele nos colocou vamos dizer assim, três condições, tá? Primeiro, devemos amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, né? Devemos amar o próximo como a si mesmo e fazer pelos outros o que nós queríamos que fizesse conosco, né? Então, veja bem, através dessas três proposições, né? Ele resumiu todos os deveres morais, tá? E isso acabou sendo a expressão da mais completa caridade, essas três condições, tá? Se por um lado a lei humana atinge certas faltas, né, e pune através de pena, prisão, multa, trabalho, prestação de serviços comunitários, etc., né? No entanto, ela obviamente, ela não tem o poder de alcançar todas as faltas. Por exemplo, né? Então, pessoas que agem com orgulho, com egoísmo, ganância, né? Então, a lei humana não consegue atingir isso aí. Né? Então, mas veja, muitas vezes, embora não seja apenado pela lei humana, né? Por violar a lei divina, acaba acontecendo assim uma punição, né? Por quê? Porque Deus, Ele quer que sejamos pessoas que vamos progredir, né? Então Ele não pode, entre aspas, né, vamos dizer assim, perdoar pura e simplesmente esse tipo de faltas que você tem. De uma certa forma ou de outra, você vai ter que arcar com as consequências, né? Então, lá atrás nós vimos isso, né? A questão da lei, chamada lei do karma, né? Ou seja, ação e reação, né? O que você faz, você recebe de volta, tá? Em certa época, todas as religiões elas tiveram, vamos dizer assim, seus reveladores, né? Ou seja, Deus mandou determinadas pessoas, né, com conhecimento para nos relembrar sobre as leis divinas, tá? Nós tivemos três revelações fortes, tá? Então a primeira foi Moisés, né? Então quando ele deu os 10 mandamentos, né, e trouxe a missão da justiça, tá? Isso está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda foi Jesus, né, que trouxe o Evangelho e a revelação insuperável do amor. E a terceira grande revelação, que todos que saibam, né, que foi o Espiritismo. O Espiritismo, então, trouxe a sublime tarefa da verdade e de modo a nos esclarecer, né, as palavras ensinadas pelo Mestre Jesus, né? Veja, Deus revela suas leis gradualmente, na medida que a humanidade está apta em condições de entendimento, né? Então ele respeita, vamos dizer assim,
aquela certa falta de compreensão, né, que o povo tem. Né? Cada um tem a sua capacidade de entender, uns mais, outros menos. Né? E isso Deus respeita. Tá? Bom, basicamente seria isso. Tá? Eu vou colocar duas questões, só que nós não vamos respondê-las agora. Né? Vamos deixar para responder um pouquinho mais para frente, depois que a gente começar a bater o papo. A primeira questão. Todo mundo sabe que Deus, né, o Jesus, falou o seguinte, né, na casa do meu pai há muitas moradas. Então vem a primeira questão. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Essa é a primeira questão. A segunda. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, ou as leis divinas, sem o concurso das leis humanas? Então, hoje, né, vamos dizer, aqui no Brasil, seria possível abolir as leis humanas e o povo, né, viver, coabitar só com as leis divinas? Bom, evidentemente os temas, né, eles demandam profundas reflexões e necessariamente precisaríamos de muito mais tempo para discussão, né? Aí nós poderíamos fechar com o seguinte. Aqueles que se afastam das leis de Deus têm como consequência o sofrimento. Para conquistar a felicidade é necessário fazer a vontade do nosso Criador, ou seja, exercitar a lei de justiça, amor e caridade para com o próximo.